Nós estamos especializados tecnologicamente e com profissionais habilitados para atender exclusivamente síndicos profissionais. Para isso nós criamos aplicativos, sistemas que habilitam o síndico a acompanhar a rotina do condomínio, desde a parte financeira até a parte operacional, com contratos, diretamente na nossa plataforma. Tá? E daí a gente foi descobrindo que as dificuldades maiores do síndico é entender exatamente quais são as suas obrigações legais. Porque o síndico orgânico que não estuda com a ELIC, que não vai em busca de cursos, ele se baseia muito no artigo 1348, que todo mundo conhece, que é convocar a assembleia, representar, fazer prestação de contas, previsão orçamentária. E daí lá embaixo tem diligenciar a conservação e guarda das partes comuns e zelar pela prestação de serviços de interesse do condomínio. Daí quando a gente vai para o artigo 1349, que eu digo que é a pegadinha, que são os motivos de destituição que eu falei mais cedo, fala: a Assembleia especialmente convocada para o fim estabelecido do artigo 2º antecedente, que é a destituição por maioria simples, os votos, convocada por 1/4 de condomínio, de seus membros, destituir o síndico que não administrar convenientemente condomínio. O que é não administrar convenientemente condomínio? Eu concordo com o Leandro. É a conveniência do condomínio. Não é a do síndico. O exemplo que ele deu da história das molas das portas e do notebook, o síndico está errado em comprar um notebook? Não. Ele errou quando ele não cumpriu uma obrigação legal, que é a manutenção de um equipamento que é de segurança, ao invés de comprar o seu notebook. Então ele dá motivos para uma destituição. Deixa de ser o dinheiro, deixa de ser a questão financeira. Ninguém falou que ele roubou o condomínio, né? Ninguém falou que ele fez mal para o condomínio. Não, ele priorizou erroneamente. Daí a gente vai lá buscar nas leis, nas normas técnicas, né? O que é administrar convenientemente. E a gente chega num checklist que começa, que leva a 200 obrigações do síndico, e começa lá quando qualquer síndico de qualquer condomínio, seja novo ou de 47 anos, tem que fazer para iniciar uma boa gestão. Que é juntar toda a documentação, certidão, certificado digital, a BITS, que é lá do começo, 5 anos de apólice de seguro, que muitas administradoras descartam quando renovam. O síndico precisa manter isso em arquivo. Existe uma relação de tempo de arquivo de documentos que o síndico precisa seguir. Estando a documentação em ordem, por onde ele começa a cuidar, né? Então a gente vê aí os documentos que ele precisa ter, a relação com os funcionários, os manuais do condomínio que têm que ser preservados desde a contratação, os contratos de manutenção negociados e que atendem à manutenção. Nós entramos no checklist da área comum. E daí a gente começa lá da luz de emergência do topo do prédio e vai descendo até chegar na caixa de retenção de esgoto, que ninguém lembra dela, e quando ela dá um problema, a caixa de passagem de esgoto é um problema mesmo. E ninguém lembra da coitada. Às vezes a coitada fica lá 10, 12 anos, ninguém sabe nem onde é a passagem de esgoto. E daqui a pouco ela explode e é uma despesa enorme, é um desconforto enorme, gera um ruído enorme no condomínio, porque isso também é manutenção, né? O que levar em consideração numa inspeção predial? Tem uma norma da IBAP, que é Instituto Brasileiro de Atendimento a Pesquisas de Engenharia, que indica que a inspeção predial deve incluir minimamente os sistemas construtivos e elementos de estrutura. Elementos de estrutura é desde a impermeabilização da laje até a impermeabilização da garagem, até o muro de contenção da garagem. Isso tudo tem prazos para se fazer a verificação sempre, ter o advogado para cuidar da documentação recorrentemente e ter um engenheiro parceiro da administradora ou de você mesmo, síndico, para ir lá uma vez por ano e dar uma checada no prédio. Faz uma verificação, paga lá 2, 3 mil reais e fala:
me atualiza esse checklist que eu tenho, que eu já fiz. Eu quero atualização, em que grau está o meu risco, que problema eu posso ter aqui, porque a gente às vezes vê uma rachadura, corre lá para arrumar. Ah, é uma rachadura, não é uma fissura. Daí você não vê o problema das molas das portas contra o incêndio. Então você precisa, se o síndico ainda não tem a habilitação técnica para saber avaliar o problema, é bom que ele tenha quem possa avaliar o nível de problema dele, para ele construir um cronograma de manutenção que respeite as normas técnicas e os prazos legais. Eu peguei um condomínio recentemente na Rua Tutóia, aqui no Paraíso, então é um prédio de um padrão bem bom. O síndico estava lá há 25 anos, fazia 10 anos que ele não fazia nenhuma assembleia, nem de reeleição, não sei como ele movimentava banco. Os extintores de incêndio estavam há 11 anos sem serem recarregados. E quando as pessoas falavam com ele, ele falava assim, imagina, nós somos um prédio de 8 andares, 8 apartamentos, isso aqui nunca vai pegar fogo. Independe se vai pegar ou não, né? Não tem órgãos para fiscalizar e as pessoas acatam, porque o morador também tem boa vontade, né? Muitas vezes o síndico está com boa vontade quando comete um erro desse e o morador também tem boa fé. Não são os 8 apartamentos que descem para a Assembleia e ninguém entende o que é a obrigação de recarregar o extintor anualmente. Então, quem não tem o conhecimento, eu indico, contrate um bom advogado permanentemente, independente da assessoria jurídica da administradora. Eu acho que precisa ter uma pessoa que seja leiga, que seja neutra, para fazer esse acompanhamento e até para ajudar a administradora em algumas questões que são relativas exclusivamente ao síndico, né? Porque daí fica uma posição bem neutra de um advogado do condomínio que vai proteger os interesses do condomínio. Por onde começar? Fazer uma entrevista preliminar com ex-síndicos. Nem todos estão dispostos a prestar informações, entregar documentos, enfim. O advogado consegue fazer isso. E funcionários terceirizados antes da inspeção, para fornecer informações importantes quanto a possíveis modificações. Quem está no prédio é que sabe como ele era e como ele está. Né? Falando em caixa de esgoto de novo, às vezes a pessoa vai lá, cria um banheiro onde não tinha, cria uma tubulação onde não tem, daqui a pouco dá um problema que nunca existiu, de entupimento, começa a entupir coluna. Alguém precisa saber o que foi feito dentro desse apartamento. Em que momento foi feito. Aonde pode estar acontecendo o problema. Então é preciso ter. Se você tem a planta, se você tem os relatórios, tudo em dia, você descobre. Dificilmente um síndico vai passar isso para o outro. E não é má fé, porque ele não tem. Ele não fez a lição de casa, ele não fez o checklist. O formulário de inspeção, eu tenho um aqui, mas ele é muito longo para mostrar hoje, eu posso mostrar uma próxima oportunidade. Ele tem mais de 150 itens para serem avaliados. Ele vai avaliar desde a manutenção do que está sendo feito, até a análise, com análise fotográfica de todo o empreendimento. O que é avaliado no checklist? Anomalias das áreas comuns, trincas, revestimentos, fachadas, pisos, esquadrias, toda a estrutura, análise de documentação, mais uma vez eu falo da importância de um bom advogado, e testes dos equipamentos, que a maioria deles precisa, inclusive, gerador, iluminação de emergência, exaustão, precisam de atestados revistos anualmente para manutenção ou obtenção do AVCB. Então, todo ano tem que ir lá revisar o para-raio, revisar a dedetização, fazer teste de potabilidade da caixa d'água, ver luz de emergência, ter a guia de elevadores dizendo que o elevador está ok. Então, isso precisa estar. Os prédios também não valorizam esse tipo de coisa geralmente. O para-raio não precisa ter atestado, porque os prédios que estão em volta são mais altos do que os meus. Quem nunca ouviu isso, né? Não ouviu? Para que para-raio? Os prédios são mais altos que o meu, eles têm para-raio melhor que o nosso, deixa quieto. Exatamente. Então, faz parte da documentação. Não adianta contratar o Zé Mané para fazer o teste. Você tem que ter um atestado
com uma ANP, como é a norma técnica de qualquer manutenção hoje, inclusive dentro dos apartamentos. Tem que ter engenheiro fazendo, não tem jeito. Já existem no mercado algumas empresas que fazem os contratos permanentes de engenharia para acompanhamento de toda essa parte. É um custo muito baixo para o condomínio, em vista do que a falta de manutenção desse checklist pode acarretar. Então, a gente tem empresas que fazem isso o tempo todo. Mas o condomínio não quer pagar. Para mim é sempre uma honra palestrar depois dos advogados, porque eles falam muito da minha palestra, né? Então, eles facilitam o meu trabalho. A gente está fazendo com a Eli uma série aí de 10 obrigações do síndico, das 200. A cada 10 dias a gente está publicando. A Eli já brigou comigo. Ela quer fazer mais rapidinho isso, mas eu estudo bem antes de fazer. Eu falei, Eli, eu prefiro a gente fazer mais espaçado, até para dar tempo das pessoas irem assimilando e a gente passar uma coisa mais cuidadosa. Aí estão as minhas redes sociais também, no site excelentegestão.com.br e o WhatsApp da empresa, que também eu respondo diretamente. Qual que é o Instagram que não tem? Tem o Excelente Gestão em Condomínios, é o mesmo. Excelente Gestão. Excelente Gestão. Você já está no meu Instagram? Já? Já. Eu ou Você me seguiu. Acho que escritório. Então pode ser eu pessoa. Vai ser uma honra. Né? Então eu e a Eli, a gente está aumentando o conteúdo aí das nossas redes agora a partir de 2020. Eu fico à disposição de todo mundo, agradeço a atenção. Tentei ser rapidinha porque a gente já passou bem do horário, que era 22 horas. E é isso. Obrigada, gente. Excelente.